Galera, nessa aula, agora a gente vai começar a tentar fazer contas com potências, tá legal? Para isso eu preciso que você saiba as propriedades de potências. Então vamos lá, pessoas. Começando por multiplicação e divisão de potências de mesma base. Então deixa eu deixar bem claro aqui, ó. Eu tenho uma potência, outra potência, e as duas têm a mesma base. Estão se multiplicando? A propriedade é, eu posso conservar essa base, deixa eu escrever aqui, ó, 3, e somar os expoentes, beleza? Então, multiplicação de potências, conserva a base, soma os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a 4 mais 5. 3 elevado a 4 mais 5 é 3 elevado a 9. Simples assim. Gabs, quanto que é 3 elevado a 9? Sei lá, não decorei esse número, não faz sentido decorar esse número e não é o foco dessa aula, tá legal? É só mostrar o que você pode ou não fazer com as potências. Da mesma maneira que na multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes, na divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Só que eu vou fazer um pouquinho mais. 3 elevado à quarta dividido por 3 elevado à quinta pode ser reescrito como uma fração, não é? A fração 3 elevado à quarta dividido por 3 elevado à quinta. Então, quando eu vir uma fração ou quando eu vir uma divisão, eu posso conservar a base e subtrair os expoentes. O de cima menos o de baixo. Então vai ficar 4 menos 5, que resulta em 3 elevado a menos 1. E aí, se eu quiser, eu posso usar as propriedades que a gente viu na aula passada. 3 elevado a menos 1 usa o expoente negativo, né? O inverso, para inverter a base. Então vai ficar 1/3. Tranquilo? Multiplicação de mesma base, soma os expoentes. Divisão de mesma base, subtrai os expoentes. Maravilha. Com essas duas ideias, eu consigo juntar e resolver coisas como isso aqui, ó. Se você olhar com calma, com bastante atenção, você vai ver que é uma multiplicação, outra multiplicação, uma divisão, outra multiplicação de potências de mesma base. Todos têm base 5. Então isso daqui, ó, vai dar 5 elevado, e aí com muita calma, olha o que eu vou fazer, gente. 2 somado com menos 3, somado com 4, somado com 1, que tá aqui, ó, em segredo, tá vendo? Subtraído de 3 e subtraído de menos 1. Eu vou escrever isso tudo com muito cuidado. Ó, os de cima vão se somar. Então vai ficar 2 menos 3. Gabs, não era soma? É, só que eu tô somando o número menos 3, né? E aí mais com menos dá menos. Então, 2 menos 3 mais 4 mais 1. Gabs, que 1 é esse? Aqui, ó. Quando eu não escrevo nada aqui em cima, é como se fosse 5 elevado a 1, não é? E agora eu vou colocar, ó, tá vendo esse 3? Eu vou colocar menos 3. E tá vendo esse menos 1? Eu vou colocar mais 1. Mas, Gabs, não tá embaixo. Tá. Só que é menos, menos 1. E aí menos com menos dá mais. Beleza? Pronto. Eu transformei essa conta horrorosa nessa conta menos horrorosa. E agora é só fazer isso aqui, ó. 2 menos 3 dá menos 1. Mais 4 deu 3. Mais 1 deu 4. Menos 3 deu 1. Mais 1 deu 2. Então isso aqui deu 5 elevado a 2. Beleza? Minha meta era só chegar aqui, mas se você quiser escrever 25, fique à vontade. Beleza até aí? Tá. Só que se você olhar esse exemplo que eu coloquei aqui, ó, existe uma ovelha negra aqui no meio, tá vendo? Existe um elemento que está diferente dos outros. Eu tenho potências de base 5 e eu tenho potência de base 7. Não dá para eu misturar esse cara com os outros, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever 5 elevado a alguma coisa vezes 7 elevado a alguma coisa. Tudo bem? Tenta você aí. Faz aí na sua casa. Pausa o vídeo e faz aí. 5 elevado a quanto? 7 elevado a quanto? Pausou? Então vamos lá. Ó. Aqui em cima vai ficar 2 menos 3 mais 1. Beleza? Deixa eu colocar aqui em cima, ó, só para a gente não se perder. Os expoentes vão ficar 2 menos 3 mais 1. Você pegou esse mais 1, né? Aí aqui embaixo, ó, menos 3 e mais 1 de novo. Então esses que estão embaixo, ó, eles trocam o sinal, tá vendo? Menos 3 e mais 1. Então 2 menos 3 deu menos 1, mais 1 deu 0, menos 3 deu menos 3, mais 1 deu menos 2. Então ficou 5 elevado a menos 2. E o 7?
O 7 só tem esse. Ele estava elevado a 4, ele continua elevado a 4. Acabou. Tá legal? Não vou fazer essa conta, não é a meta desse vídeo. Esse vídeo eu só estou mostrando o que você pode ou não fazer. Você está simplificando essa expressão, tá bom? Essa daqui está muito mais simples do que essa daqui. Então, propriedades 1 e 2 aqui, a multiplicação de mesma base soma os expoentes e a divisão de mesma base subtrai os expoentes. Propriedade número 3, potência de potência. Esse daqui é o nome, tá legal? Esse nome facilita para a gente poder se comunicar lá na frente. Potência de potência é quando eu tenho uma potência cuja base é uma potência. Gabs, como assim? Ó, olha essa potência aqui. Qual que é o expoente dessa potência? O 2. Qual que é a base dessa potência? 3 elevado a 4. Só que 3 elevado a 4 é por si só uma potência. É uma potência cuja base é 3 e o expoente é 4. Então a gente tem uma potência feita de potência. Quando eu tiver uma potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes. Então isso daqui é a mesma coisa que 3 elevado a 4 vezes 2. Inclusive, pessoas, uma dica, uma técnica que pode ser útil num determinado exercício lá na frente, e acredite, vai ser, principalmente quando a gente estiver trabalhando com equações exponenciais, é, como a multiplicação é comutativa, lembra desse nome? Eu posso trocar a ordem disso. Eu posso escrever isso daqui como 3 elevado a 2 vezes 4. E eu posso reescrever isso como uma potência de potência. Eu posso escrever isso como 3 elevado a 2, tudo isso elevado a 4. Você reparou que eu terminei aqui falando 3 elevado a 2, tudo isso elevado a 4? Porque se eu tivesse falado 3 elevado a 2 elevado a 4, estaria ambíguo. Eu precisei usar o tudo isso para representar o parênteses. Porque se eu tiver algo como isso aqui, ó, por exemplo, isso não é uma potência de potência. Isso é uma potência de expoente. E é completamente diferente. Nesse caso, o 2 está elevando quem? Ele está elevando 3 à quarta? Não. Ele está elevando só o 4. Então, isso daqui eu não posso multiplicar o 4 por 2. Porque o 4 não está multiplicado por 2. O 4 está elevado a 2. Isso daqui é 3 elevado a 16. Que é 4 ao quadrado. E 3 elevado a 16 está bem diferente de 3 elevado a 8. Concorda? Então, tem que tomar esse cuidado aqui, tá? Aqui eu não posso multiplicar os expoentes. Legal. Entendeu a ideia de potência e potência? Vamos para a próxima propriedade, que é a distributiva do expoente. É a primeira vez que a gente vai fazer uma distributiva, mas a gente vai fazer também na aula que vem. Então esse é um momento legal para você aprender. Quando eu tiver uma potência cuja base é um produto, olha quantas palavras. Tá acompanhando as palavras? Quando a gente tiver uma potência cuja base é um produto é vezes. Por exemplo, isso aqui. Eu posso distribuir o expoente. Eu posso pegar esse 3 e distribuir para o 5 e para o 2. E ao fazê-lo, eu fico com 5 vezes 2, ambos elevados a 3. Tá legal? Minha meta nesse momento não é resolver isso aqui. É só mostrar o que eu posso ou o que não posso fazer. Beleza? Isso também é válido quando eu tenho uma potência cuja base é uma divisão. Eu posso distribuir o expoente. Esse 3 distribui para o 2 e para o 5. E aí eu passo a ter a fração 2 sobre 5, cada um deles elevado a 3. Essas duas coisas são verdade. Porém, se na base da potência eu tiver uma adição, soma ou subtração, a distributiva já não vale. Eu não posso fazer isso daqui, ó. Eu não posso pegar o 2 e distribuir para o 3, para o 2 e para o 5. Tá legal? Isso daqui tá errado. Isso não é igual a 3 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado. Tá bom? Então, se tiver um sinal de mais dentro da base, não posso distribuir o expoente. Beleza? E se tiver algo bem complicado aqui assim? Não é tão complicado se você tiver com a sua visão bem afiada. Porque olha o que eu tenho. Eu tenho uma potência, cujo expoente é o número 2, e cuja base é constituída de multiplicações e divisão. Tá legal? Multiplicação e divisão eu posso distribuir. Então eu vou distribuir. Eu vou distribuir esse expoente 2 aqui, ó, tanto para o primeiro fator, que é esse 3 à quarta,
quanto para o segundo fator, que é esse número 2,1, quanto para o terceiro fator, que é esse número 2. Também vou colocar ele aqui no 5 e no menos 3. Então, com toda a calma do mundo, ó, qual que é o primeiro fator? 3/4. Esse primeiro fator ficará elevado ao quadrado. O que eu faço? Posso simplesmente colocar um 2 aqui assim? Não. Preciso do parêntese, porque não é o 4 que está elevado a 2, é o 3/4. Vezes. Próximo fator, 2,1. Posso simplesmente colocar o 2 aqui assim? Posso. Com vírgula não tem problema, tá bom? Depois, qual que é o próximo fator? É o número 2. Posso colocar o quadrado aqui assim? Posso, tranquilo. Dividido por o 5 elevado ao quadrado, tranquilo. Vezes o menos 3. É o menos 3 todo que está elevado ao quadrado? Sim. E eu nem vou pôr o parênteses de azul agora, porque o parênteses já existia lá, né? Ó. Então, eu simplesmente vou pegar esse menos 3 e elevar ao quadrado. Vamos dar uma simplificada aqui de leve? 3/4 elevado ao quadrado é potência de potência. Então, eu posso escrever como 3 elevado a 8. Tudo bem para você? Vou multiplicar esses dois números? 3 elevado a 8. Vezes. Calma aí que eu não quero errar as cores. Vezes 2,1 elevado ao quadrado. Eu vou deixar quieto assim. Vezes 2 elevado ao quadrado. Eu vou deixar quieto assim. Sobre 5 elevado ao quadrado. Eu vou deixar quieto também. Vezes. E aqui tem um ponto importante. Esse menos 3 ao quadrado. O menos é sempre um incômodo. Então é legal eu ver se esse menos é necessário ou não. E nesse caso ele não é. Ó, o menos faz parte da base dessa potência. E essa potência tem expoente par. Potência, base negativa, expoente par, resulta num número positivo. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que eu simplesmente escrever 3 positivo ao quadrado. Tá legal? É como se eu tivesse distribuído o 2 para o menos e para o 3. Menos elevado a 2, some. Fica mais, não preciso escrever. Tá legal? Mas, Gabi, não tem que pôr um parênteses porque tem um mais aqui? Se eu tivesse escrito o símbolo de mais, sim. Mas como eu não preciso escrever, não precisa dele. Dito isso, existem bases comuns para eu poder juntar? Tenho 3, ó. Eu posso, se eu quiser, se me for útil, se me for necessário, deixar tudo no andar de cima. Quais são as bases diferentes que existem para eu colocar no andar de cima? E eu vou colocar em ordem crescente ainda, só porque eu quero. Tem o número 2, é uma base. Tem o número 2,1. Tem o número 3. E tem o número 5. Mas, Gabs, o 5 está embaixo. Eu sei, eu vou jogar ele para cima. Quais são os expoentes da base 2? Só tem esse, né? Então fica 2 ao quadrado. Quais são os expoentes da base 2,1? Só tem esse. Então vai continuar 2,1 ao quadrado. Quais são os expoentes da base 3? Esse e esse. Então vai ficar 3 elevado a 8 menos 2. Já vou escrever 3 elevado a 6. E finalmente, quais são os expoentes, quais são as potências da base 5? Só esse. Eu vou escrever 5 elevado a quanto aqui? Menos 2. E aqui tem um detalhezinho novo que é maravilhoso. Se eu quiser, eu posso pegar essa potência e mudar ela de andar na fração. Para isso, é só eu mudar o sinal do expoente. Se era 2, torna-se menos 2. Se fosse menos 2, tornar-se-ia mais 2. Beleza? E fim. Gabs, mas quanto é que dá isso? Não importa, não é a meta desse vídeo. A meta desse vídeo é só mostrar o que você pode ou não pode fazer. Tudo bem? E com isso a gente encerra as propriedades importantes de potências. Um resumão rápido aqui. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Eu vou usar uma notação matemática meio pesada, mas você não precisa se focar nela, beleza? Eu vou escrever assim, ó, vírgula, para todo A pertencente ao conjunto dos reais, tá? Então, quando eu falo de um número genérico, eu coloco uma letra. Aqui eu estou usando a letra A. Isso aqui significa qualquer que seja ou para todo. E reais é o nosso conjunto numérico mais abrangente antes de um conjunto numérico que eu não quero falar o nome para não assustar vocês. Tá bom? Então aqui eu estou dizendo que isso daqui é igual a 1, qualquer que seja esse número A. A elevado a 1 é igual a ele mesmo? Gente, qualquer que seja esse número A também. A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre A?
qualquer que seja esse número A, com exceção do zero. Então, a gente vai ver um dia isso daqui, ó, quando a gente estiver trabalhando com conjunto, a gente vai ver essa notação, tá? Isso daqui significa que eu estou tirando zero. Porque 0 elevado a menos 1 daria 1 sobre 0, e a gente tem uma regra, tá? A gente não pode dividir por 0. Então, qualquer número elevado a menos 1 dá 1 sobre ele, exceto 0. Tá bom? Aqui a gente colocou a propriedade do expoente negativo. Eu gasto o sinal de menos para inverter a base. Estão lembrados? Quando eu tenho um expoente uma potência com base negativa e expoente par, resultado dá positivo. Potência com base negativa e expoente ímpar, resultado negativo. Isso a gente viu na aula passada, lembra? Multiplicação de duas potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Divisão de duas potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Potência de potência, com parênteses, mantém a base e multiplica os expoentes. Posso, se eu quiser, trocar a ordem, porque a multiplicação é comutativa. Distributiva, se eu tiver uma potência cuja base é uma multiplicação, posso distribuir o expoente. Se eu tiver uma potência cuja base é uma divisão, posso distribuir o expoente. Beleza? Então, com isso, a gente encerra essa aula de propriedades de potências. O que a gente viu hoje rapidinho? A gente viu que a multiplicação de potência de mesma base soma os expoentes, a divisão subtrai os expoentes. Posso fazer isso tudo junto, posso, se eu quiser também, fazer isso mesmo quando eu tenho bases diferentes, só que aí eu tenho que deixar elas separadinhas. Tá legal? Potência de potência, multiplica os expoentes, tem que tomar cuidado porque tem que ter parênteses. Se não tiver... Nossa, deu uma rimada agora, né? Dá para fazer um remix aqui. Se não tiver parênteses, não vira potência de potência, vira potência de expoente. Isso daqui é um expoente, o expoente do 3, e esse expoente por si só é uma potência. Nesse caso, a gente não multiplica, a gente simplesmente eleva mesmo. Tá legal? Quando eu tiver multiplicação na base, eu posso distribuir. Quando eu tiver soma, eu não posso distribuir. Subtração também não pode. Beleza? Finalmente, eu tenho uma potência no andar de baixo da fração. Eu não quero ela no andar de baixo, eu quero ela no andar de cima. Tá tudo bem. Eu posso colocar. É só eu trocar o sinal dela. Se era positivo, torna-se negativo. E com isso a gente encerra a parte de potências. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Sempre um prazerzaço revê-los. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!